Bem-vindas e bem-vindos ao Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen Cartagena, fundadora de Código Potência e sou a host nesse episódio. Aqui a gente vai além do crachá, das formalidades, para entender o que faz realmente pessoas e organizações crescerem de verdade. Esse podcast, como vocês já sabem, é uma produção da Fluency Pass, o ciclo completo para você falar inglês de verdade, e a Decode em Potência, de soluções de RH e desenvolvimento humano. E o nosso tema de hoje é um tema que é basicamente um guia prático. A gente vai falar sobre o que realmente importa no RH de uma startup. Desde a fase inicial até na prática, quando já está naquele processo de virar scale-up. E como essa área, desde a área de RH, esse profissional de RH, ele pode ser o maior aliado de crescimento do negócio. Então, hoje, vamos falar sobre business, pessoal. Esquece aqui a história de papo de RH, sobre business, na prática, tá bom? Quem trabalha numa startup sabe a velocidade com a que você precisa trabalhar, a velocidade é outra. O profissional, ele é um pouco mais dinâmico, muito mais multitarefas e focado principalmente no crescimento, no agora, fazer acontecer. Não há tempo para muita burocracia ou processos engessados. O RH, nesse contexto, precisa de reinvenção o tempo todo, porque é da mesma forma como o negócio se comporta. Então, esquece manuais tradicionais. Em uma startup, o RH precisa ser parceiro estratégico do CEO, do lado a lado. Desde o primeiro dia que você começa a trabalhar, construindo cultura forte, processos enxutos, porque sempre vai ter. E, obviamente, uma máquina de talentos que seja capaz de sustentar a atração e o crescimento exponencial que uma startup tem. Mas como fazer isso na prática? Então, este é o episódio que você precisa assistir hoje. A gente vai ensinar você sobre como priorizar o que realmente gera impacto para cada fase em que está, ou cada fase de maturidade em que a empresa está, e como evitar algumas armadilhas que alguma vez a gente pode cair em esse viés puramente operacional. Então, para nos ajudar, obviamente, com isso, você sabe que eu sempre trago aqui pessoas tops, tá? E a nossa convidada de hoje, com certeza, é uma delas. A ideia é que a gente consiga, através dela, explorar, e a sua experiência, explorar um pouco sobre o que faz realmente ser um RH de sucesso em esse ambiente, tá? Ela é uma especialista que já viveu essa realidade e eu falaria que viveu o melhor dos dois mundos, tanto no ambiente de startups como no ambiente corporativo de grande empresa, então dá para trazer alguns paralelos interessantes e aprendizagens que podem virar dicas práticas para vocês. Fechado? Então hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. A nossa convidada de hoje é a Susana Lisboa. Seja bem-vinda, Susana. Obrigada. Susana hoje é head de gente de gestão na Bravio, com uma experiência de mais de 16 anos em RH. Construiu uma trajetória que vocês vão ver impressionante, tá? Em empresas como a Móvel, em organizações como a Móvel, Amaro, Serasa, Experian, Santander. E recentemente também tem dado algumas estudadas sobre os temas, então queria muito que você trouxesse aqui o que você aprendiste em Stanford, que acho que vai ser muito legal também para o pessoal, Silicon Valley, enfim, acho que nos vai ajudar muito, muito dentro disso. Então, antes de começar, Susana, quis apresentar para o pessoal quem é a Susana Lisboa. Eu falei para ela que a gente tinha uma coisa em comum e que a gente tinha sobrenome de cidade. A gente compartilhava isso em comum. Então, fala um pouco para nós, Susana. Boa. Primeiro, obrigada aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouco de inquietações, um pouco de aprendizados. Acho que é sempre bom trocar com a rede. Bom, quem é a Susana na fila do pão? Acho que eu sou uma eterna aprendiz, eterna curiosa. Eu, desde pequenininha, fazia perguntas com absolutamente tudo, acabava com a vida da minha mãe, e acho que eu levei isso para o mundo corporativo. Então, eu sou muito inquieta, eu gosto muito de aprender, de estudar, de fazer. Então, eu fui parar no RH meio
meio que por acaso, falou que o RH me achou, não foi ao contrário. E uma vez que a gente entra no RH, nunca mais a gente sai, é uma paixão. E fui construindo essa trajetória aí por grandes empresas, muito com base primeiro em educação corporativa, DHO, cultura, e depois aos poucos crescendo para os temas mais estratégicos, mais generalistas, até assumir aí a cadeira de diretoria de RH. Então, umas jornadas interessantes por aí. Muito bom, muito bom. Bora começar? Aqui a Bora! gente é papo reto, direto ao ponto, sem enrolação, como a gente falou na Gosto. abertura. Susana, o que define um RH de sucesso em uma startup? Você passou por várias corporações, por a Móvel, que acho que te deu também um overview de Sim. como é que a gente consegue trabalhar gestão de pessoas em um ambiente como é uma startup. Mas o que de tua percepção, define um RH de sucesso em uma startup? Acho que a primeira coisa, quando a gente pensa em perfil de um RH de sucesso de uma startup, é assim: aprende a abraçar a incerteza. Você não vai ter Perfeito. as respostas. Você não vai saber. Você não vai receber as coisas estruturadas, do tipo, quero que você me entregue isso. Você vai precisar mapear o problema. Você vai precisar identificar o problema, que às vezes nem os fundadores estão identificando ainda. Mas ele está lá. E o teu papel como RH vai ser fazer isso. Só que nunca com todas as respostas. Então, acho que o primeiro ponto é: abraça a incerteza como parte da tua jornada. Vai Perfeito. facilitar muito. Segunda coisa, humildade. Não acha que você vai saber as respostas, porque a gente que vem de grande corporação, às vezes, acha que sabe, né? A gente adora, a gente pega o livro, bota lá embaixo do braço, assim, e sai andando com ele, sabe? Peter Drucker. Exato. E aí a gente chega lá e as certezas caem. E o livro não se aplica mais. Então, acho que ter a humildade de desaprender e de reaprender coisas novas. E acho que a terceira coisa que eu colocaria nessa lista aí é uma habilidade de simplificar a complexidade. Perfeito. Porque a startup tem outro ritmo e a startup precisa que as coisas fluam. Em momentos diferentes ali, pode ser validação de tese, pode ser ganhar escala, mas a verdade é que tem muito pouco tempo e muita coisa para ser feita com pouca gente. Então os processos de RH não podem engessar a máquina, pelo contrário, eles têm que dar tração, dar velocidade. Então a gente tem que aprender a simplificar a complexidade ao máximo. Falam por aí que o mais difícil é ser simples. É muito difícil. Eu lembro que eu vinha de Big Corps e eu fazia aquelas apresentações, aqueles decks de 58 slides, 22 Total. versões. E a primeira vez que eu fiz isso numa startup, a galera olhou pra minha cara e falou assim: pra que você fez isso? Você podia ter colocado essa ideia num pedaço de papel rabiscado na lousa, era mais rápido. E eu parei e falei: nossa, jura? Então a Mas surpresa pra mim foi essa simplicidade. eu sempre tenho ditado que se você quer ter sucesso no mundo corporativo, você precisa aprender a jogar o jogo político no mundo Perfeito. corporativo. E por isso é que quando a gente está no mundo corporativo, você vira fazedor de PPT. Porque você precisa, o 80% de seu tempo influenciar stakeholders. Sim. Agora, quando você está no ambiente de empreendedorismo, de startup, você precisa querer trabalhar muito. Muito. E botar a mão na massa. É Perfeito. menos tempo fazendo PPT e mais tempo fazendo um MVPzinho simples, assim, que você já vai testar, Prototipos. aplicar. Protótipo. Aí você fala assim: ó, eu apliquei isso aqui, deu esse resultado. O que você acha da gente crescer mais? Perfeito. E vai. Perfeito, perfeito. E falando disso, qual foi assim o maior choque de realidade? O que foi primeiro? Trabalhar em um ambiente de startup e depois corporate ou corporate e depois startup? O que foi primeiro Eu para comecei ti? no corporate, então eu comecei em corporações bem grandes, tá? Então, meu segundo estágio aí foi dentro de Banco Real, que foi comprado na sequência Bem por Banco Santander, tradicional. bem tradicional. Então, conduzi o projeto de integração dos bancos, 55 mil funcionários, era tudo muito grande, era tudo muito corporativo. Então, eu digo que eu fui moldada nesse universo, porque afinal, entrei Perfeito. estagiária, você vai aprendendo. E aprendi muito bem a jogar o jogo, a entregar, a fazer rodar. Quando eu escolhi, porque foi uma escolha, em algum momento eu falei: quero migrar para a nova economia, quero migrar para as startups. E eu fui primeiro aprender um pouco, então acho que uma coisa que me ajudou é que eu fui fazer um MBA de negócios digitais para entender esse mundo Legal. antes de entrar em startup. E aí cheguei lá tendo uma leve ideia. Mas, gente, era só uma leve ideia, tá? Se chegar lá, de novo, o livro cai por água abaixo. Então, Exato. minha primeira Mas você está pronta. Não tem receita pronta, gente. Então, minha primeira surpresa: liberdade. Antes, você precisa provar uma ideia com Perfeito. 200 pessoas. Maravilhoso. E, de repente, você pode simplesmente testar e rodar. Testa e roda. Vai custar Eu posso quanto? testar? Nada. Pô, Eu então posso sai testar? fazendo. E você fica assim: mas eu posso? Mas quem valida? Você. Você fala assim: eu mesma? Então, Perfeito. primeira coisa, liberdade. Segunda coisa, a lógica de que feito é melhor que perfeito. Isso me surpreendeu muito. Isso me ensinou pra caramba.
Porque numa empresa grande você precisa ter tudo muito validado, justificado, testado, com etapas, com riscos mapeados, com processos, todo mundo treinado. E numa startup não, você entende que às vezes você fazer o mais simples gera resultado mais rápido. Nossa, mas se eu tivesse um pouco mais de tempo ia ficar incrível. Tá bom, mas que diferença na entrega e no valor gerado para as pessoas faz você ir do teu produto de 80% pronto para 100? Muito pequena. Quanto tempo você precisa para isso? Muito tempo. Então não vale a pena. Você precisa ir no 80, porque você não tem tempo de chegar no 100. E de verdade, quase nunca precisa chegar no 100. Com certeza. Eu acho que é aí esse timing que muita corporate perde É, na hora de implementar processos, porque no final isso termina se desdobrando em toda a forma como a empresa opera. sim. É reflexo de cultura. Com certeza, com certeza. Muito interessante. Bom, pessoal, começamos bem, né? Começamos bem. Muito bom, muito bom. Falando um pouco sobre a maturidade da empresa e o papel de RH em cada uma das fases em que a empresa está. Então, em uma startup, a gente tem diferentes fases. Então, está desde a fase inicial, a chamada early stage. Está essa fase de tração, quando começa de fato, já a partir de uma validação do produto no mercado, a empresa começa a ter outra dinâmica. Total. E temos também aquele momento quando já a empresa está nesse momento de scale-up, tá? Que é basicamente um momento de crescimento exponencial. Com certeza, cada uma dessas fases ele precisa uma estratégia diferente, Sim. um tipo de pessoas diferente, Sim. mas também o tipo de profissional de RH diferente. Totalmente. E olha, esse profissional de RH, se ele soubesse reinventar e caminhar, ele pode crescer nas fases junto com a empresa, tá? Não é que vai precisar de outro profissional de RH, mas o profissional de RH que estiver lá, se for quem vai seguir junto com as evoluções de fases, vai ter que se adaptar. E vai ter que ir atrás. E vai ter que ir atrás. E tá tudo bem, dá pra fazer isso, é Porque uma senão o delícia sistema fazer engole isso. ele. Mas vai precisar se adaptar. Então, quando você fala ali de uma fase early stage, por exemplo, qual que é o principal desafio daquela empresa nesse momento? Geralmente é validar a tese. E muitas vezes a tese vai tendo leves ajustes no meio do caminho. Então, o RH vai ter que procurar pessoas para essa organização que talvez não tenha a receita do bolo pronta. Olha, tá aqui o avatar de quem é o funcionário perfeito dessa empresa. Ainda não tem. E se tentar escrever, possivelmente vai dar errado. Então, nesse estágio, vai precisar primeiro mapear muito bem quais são os valores dos founders. E eu tô falando de Perfeito. valores, tá? Do que eles Essa acreditam. conexão com o tipo de alinhamento com o founder é muito importante nesse Exatamente. momento. É porque a startup no começo, ela é a tese e ela é o time. Perfeito. Então, nesse momento, o RH vai precisar olhar para esses founders e ajudar eles a mapear muito bem valores, modelo de pensar, modo de funcionar. Entendendo muito bem isso, conseguir pensar em pessoas que a gente vai trazer para essa empresa que pensam parecido, que podem ajudar a validar essa tese, então tem a flexibilidade de se adaptar, porque se a tese pode mudar, e vai ter que, nesse momento, começar a pensar em trazer pessoas que, em valores, se juntam ali, alinham com os founders, mas em skills complementam. E esse é um Perfeito. grande desafio. Porque muitas vezes os founders vão ter uma tendência natural a trazer outras pessoas iguais a eles. Com certeza. É natural, a Que gente pensa procura igual para iguais, conseguir que pensa igual. validar muito a tese que está na cabeça dele. Isso. Isso é bom trazer algumas pessoas que ajudem a ganhar essa escala que pensa parecido, mas precisa trazer um time um pouco mais complementar. Então, nesse Perfeito. processo, é legal trazer pessoas que, de novo, do ponto de vista de valores, se alinham, falam a mesma língua, pensam parecido, mas do ponto de vista de habilidades e de repertório, se complementam. Perfeito. Aí, nesse lugar, o RH realmente vai estar agregando um valor para essa empresa no momento early stage. Então, a gente está falando de um perfil generalista, um perfil que precisa andar da mão com a estratégia do negócio e na mesma velocidade que o negócio Sim. vai trazendo. E a nível de processos de RH, então, segundo o que você falou, então seria recrutamento, cultura. Tem alguma outra prioridade que tu achas? Olha, nesse momento bem early stage, eu diria que não muito processo estruturado, porque pode engessar muito. É claro que coisas como avaliar o desempenho vai ter que acontecer desde o começo.
Mas se você também chegar no momento que a startup está ali super early stage, criar um processo de avaliação de desempenho 2 vezes por ano com um sistema 360 formulário, não cabe, não precisa. Mas tem que pensar em de que maneira você vai conseguir alinhar expectativas muito bem com essas pessoas, quais expectativas comportamentais, quais expectativas de resultados de entregáveis, e que tipo de ritual você vai criar para, durante esse processo, fazer revalidação, entender se estamos na linha, entregando o que a gente combinou, alinhando o comportamento. Então, sim, você vai precisar, desde partida, de pelo menos rituais para alinhar a expectativa e medir desempenho e aderência ali de comportamento. Mas não Perfeito. tenta de partida já criar o processo de avaliação de desempenho mais elaborado do mundo, porque ele não vai caber. E aí vai acontecer o quê? O RH virou burocracia. Existe uma linha fina entre que RH vira burocracia nesse Muito. processo. A linha é A muito gente fina. trabalha com vários fundadores dentro de nosso. A gente tem uma linha de negócio que é RH as a Service and Startups. Sim, E existe uma fina linha entre que você vira burocracia. muito fina. E a gente de RH tem um péssimo hábito de se apaixonar pelo produto. Só A que gente cria e nessa o produto fica tão lindo. E fala, olha que lindo esse programa de liderança que eu desenhei. Olha esse processo de avaliação de desempenho, que perfeição. E aí você muda de empresa e fala, não, eu já fiz isso, eu sei fazer, eu tenho isso pronto. Pior erro. Porque não necessariamente nessa outra empresa é a mesma necessidade, é a mesma dor. Não dá pra gente se apegar no produto. com certeza. E aí as coisas começam a evoluir e a gente passa na etapa de tração. Sim. O negócio finalmente ele tem corpo. Já está muitas hipóteses validadas e outros começam a ser os problemas. Na etapa de tração, quais deveriam ser as prioridades desse RH? Acho que a primeira coisa é, tem que garantir bases muito sólidas para a cultura. Porque no momento de early stage, veja, a cultura são os fundadores e as primeiras pessoas que chegaram na empresa. E as pessoas Perfeito. são a cultura, respiram a cultura. E elas se alinham entre elas muito rapidamente. No momento que você vai ganhando tração, você passa a precisar de coisas mais estruturadas, porque o volume de pessoas vai passar a ser maior e elas não vão mais conseguir, não vão mais conseguir conversar no one-on-one um para o outro. Vai ser tudo multiplicado em progressão geométrica. Então, para você garantir que a tua empresa não vai se perder, você precisa estruturar a cultura muito bem. E a partir daí você precisa, sim, escrever quais são os teus símbolos de cultura. É assim, escrever, Sus, está falando então de missão, valores, propósito, também, mas não só. Isso não para de pé, tá? Você pode escrever o que você quiser na parede e isso não vai adiantar nada. Tem que ter rituais Nada. para conseguir sustentar Tem que isso. ter símbolos e rituais. E o que são os símbolos e rituais? É o que a empresa faz no dia a dia, é onde as decisões são tomadas, é que tipo de atitude é tolerada, que tipo de atitude é incentivada, o que é reconhecido. É esse tipo de coisa que vai dizer o que é a tua cultura. Então, Perfeito. criar rituais de cultura só para serem rituais de cultura, nascer do zero só pela cultura. E a gente tem o dia da cultura, que a gente fala dos valores e as pessoas. Isso não faz cultura existir. Você precisa garantir que os rituais que já existem na empresa reflitam o que você espera como cultura. E nesse momento isso vai ser fundamental. E tem que ser parte da jornada do colaborador, não pode ser algo extra. Exatamente. Se você cria jornadas extras só para cultura, isso não funciona. É. E a gente tem o péssimo hábito de achar que a cultura são os rituais de RH. Não. Não são. É o dia a dia. É desde a forma como o líder toma a decisão. Exatamente. É a forma como eu entendo que eu preciso operar para conseguir ter meus resultados. É a forma como eu alinho com o meu time, eu líder de negócio, qual é a expectativa, o que eu espero dele sobre entrega, sobre forma de trabalho. É o modelo de gestão, como é que a gente vai definir meta, como é que a gente vai acompanhar aquilo, modelo de incentivo. Como é que as pessoas vão ser incentivadas? Eu não estou falando só de incentivo financeiro, não. Estou falando de reconhecimento e incentivo não financeiro. Nas aulas que eu fiz lá em Stanford, muitas coisas incríveis, assim, foi maravilhoso. Mas um dos professores, o professor Hall, ele fala uma coisa incrível que é assim: o trabalho do líder para a cultura parar de pé é tornar simples e óbvio aquilo que é o comportamento esperado. É Perfeito. tão simples quanto, e a gente às vezes quer complicar. Então, o trabalho do líder é garantir que nas atividades do dia a dia, nos processos do time, nos rituais da área, nos feedbacks que ele dá, aquilo que é o esperado como comportamento das pessoas seja o óbvio, seja o visto, seja o percebido. E com isso a tua cultura vai crescer, vai parar de pé. Muito legal, muito legal. E aí, acho que o principal desafio é como a gente conseguir entregar sem engessar os processos. Exatamente.
que, de novo, vai ter uma tendência natural de querer engessar. E aí eu acho que um dos melhores jeitos de a gente entender como não engessa os processos, e eu aprendi a fazer isso ao longo da jornada, é assim, quando você chega numa empresa nova e você faz aquele teu mapa de stakeholders como RH, quem são os executivos ali mais aliados de RH? Quem são os Perfeito. executivos mais contra RH, que vão reclamar mesmo? Normal, gente, isso existe em qualquer lugar, tá? É importante fazer esse mapa. E toda vez que você quer ter certeza se um processo ele tá redondo, tá fluido o suficiente, ou começou a burocratizar e engessar, faz uma análise com essa galera. Cria espaço de confiança para que eles realmente te contem a verdade. Não adianta também Perfeito. que os teus pares ali, os diretores de negócio, falem, não, tá tudo bem, no bastidor tá assim, nossa, esse RH só atrapalha a nossa vida. Tem que criar abertura real. Papo reto. E aí você pergunta não para os stakeholders que adoram o teu tema, que abraçam o tema pessoas, pergunta para os outros. Porque quando Perfeito. esses caras estiverem te falando que tá dando valor, tá agregando, fica em paz, teus processos estão redondos e tão leves o suficiente. Quando esses caras começarem a reclamar, luz amarela. Aí você valida com os caras que são os teus stakeholders ali, parceiros. Se uns estão Perfeito. reclamando e os outros não acham que tá bom, talvez esteja no meio do caminho e mantém, tá? Não é que também alguém falou para tudo. Eu falo que assim, se o RH agrada a todo mundo, tá fazendo alguma coisa errada. Não está Perfeito. provocando o suficiente, não está questionando o suficiente. Mas usa teu stakeholder negativo para te ajudar a validar se um processo começou a pesar a mão. E aí você vai ajustando. Muito bom, gente. Estamos tendo uma aula de como operar um RH em uma startup, pessoal. E na fase de scale-up, aquele momento que eu estou em crescimento exponencial, eu estou crescendo 100 vezes cada mês, multiplico por consequência o número de pessoas, processos novos acontecendo ao mesmo tempo, começo a lidar com situações que talvez eu não tenha uma referência antes. Sim. Qual é o papel de RH nessa fase? Bom, nessa hora você vai precisar, sim, colocar um pouco mais de energia no ritual. Os rituais e os processos vão ter que começar a ser mais estruturados, não vai ter jeito, tá? E você vai precisar que o RH assuma um papel que às vezes é meio chato, e que no mundo corporativo é mais comum de ver, mas nessa hora vai ter que levar para a startup, que é a história do guardião da conformidade. Você fala, Adorei esse nossa, mas que conceito. chato. Mas RH também é guardião da conformidade. Tanto de questões de práticas legais, tá? Porque às vezes a gente precisa ajudar nesse sentido, como do ponto de vista de boas práticas para manter o bom funcionamento da empresa. Vou dar um exemplo, tá? Os processos de movimentações, reconhecimento salarial, mudança de cadeira, eles rodam em um ciclo diferente em startup. Não dá para ter aquela coisa da Big Corp, não, isso aqui só acontece uma vez no ano, duas vezes no ano, não dá tempo. Porque você muda a cadeira da pessoa 4 vezes no mesmo ano, entendeu? Esquece. Mas na hora que você. E é isso, às vezes acontece de uma maneira mais informal, senta na mesa do RH, conversa, ajusta, faz na hora. Quando você chega nesse momento de escalar o business, não vai dar mais para ficar conversando a cada mudança com o RH. Mas você vai precisar ter um mínimo de processo para garantir a conformidade de que você está sendo justo com todas as pessoas, alinhado aos seus valores, meritocrático o suficiente. Então, sim, você vai precisar criar alguns processos novos e os líderes talvez no começo não gostem muito e fiquem meio Que eles bravos com gostam só, você. vai me tirar da operação. Porque veja, antes ele sentava na tua mesa, falava o que queria, rapidinho você resolvia, amanhã estava pronto. Aí agora você fala assim, não, a gente vai ter que fazer um processo e eu vou ter que rodar um mini comitêzinho de movimentação. O cara vai querer te matar, entendeu? E acontece. Tá atrapalhando. E Eu teve preciso vender. exatamente. Mas assim, que tipo de ganhos esse guardião da conformidade traz? Então, o ponto para que esses processos parem de pé, é mostrar para os executivos, para os líderes de negócio, o ganho que eles têm com isso. Então, eu já vivi situações de criar comitês como esse, os líderes no começo ficaram, não sei, vamos lá. E aí a gente fez uma vez, fez 2 vezes, e eles começaram a falar, nossa, Su, agora eu entendi. Você consegue me trazer com esse tipo de olhar informações que eu não tinha, olhares que eu não tinha sobre essa pessoa, ou sobre ela comparada com as outras pessoas, ou sobre uma visão de mercado, sobre o momento certo de promover. Então, e aí assim, não tem jeito, gente. Às vezes, para ser o bom guardião de conformidade, você vai colocar alguns processos que as pessoas de partida vão negar e vão até boicotar. Mas, se você tiver clareza do porquê desse processo e estiver bem alinhado com todo mundo, as pessoas vão começar a ver o valor. E aí elas vão entender por que o processo foi criado. E vão entender a importância de guardar a conformidade nesse processo de crescimento. Eu sempre falo que o problema não é mudar o processo.
O problema é mudar o mindset das pessoas. Exatamente. Então, talvez, pegando um gancho da tua fala, o principal rol do RH numa startup é ser um agente de mudança, gerir a mudança. Exatamente. Para Gerir que a cada mudança, stakeholder... planejar a mudança, eu diria. Mais até do que gerir. Porque o gerir você vai gerir quando está acontecendo, você tem que planejar a mudança, tem que ter intencionalidade na ação. Porque pensa o seguinte, assim, a mudança de rota em termos de negócio vai acontecer, porque em muitos casos se trata sobre sobreviver Sim. no mercado. Então, se você entende que você é um profissional que precisa gerir a mudança, você vai se pôr em uma posição proativa. Exatamente. De planejamento. De planejar a mudança. Para, no caso que acontecer isso, o que eu posso fazer como plano para conseguir gerir a mudança do melhor jeito. Sim. E garantir que a maioria das pessoas esteja endereçada, por assim falar, é um pouco brusco o tema, mas endereçada o mais rápido possível para um novo objetivo. E eu gosto muito de, nesse tipo de processo de mudança, nesse momento, principalmente da empresa, toda grande mudança que você vai fazer, você precisa ter embaixadores. Perfeito. Pessoas que vão comprar a mudança junto com você. Então, como é que você faz isso? Você vai envolvendo essas pessoas, obviamente, desde identificar o problema, tentar desenhar a solução, e você vai envolvendo eles na construção. E quando eu falo de envolver eles, não são só outras pessoas de RH, tá? São executivos da organização, são fundadores, se ainda tiverem dentro ali da operação do dia a dia, geralmente nesses momentos ainda estão. E essa galera vai virando teu embaixador, vai comprando a ideia com você. Não do que vai ser feito, mas do porquê e do pra quê. Uhum. E uma vez eles combinando isso, entendendo, numa mesa de discussão, eles vão defender o projeto junto, porque o projeto é deles, não é do RH. Perfeito, perfeito. Então, partindo disso, o RH da startup precisa ser pragmático. Sim. A gente tem vários processos estruturais que eu gostaria que a gente trabalhasse. Então, não dá para implementar tudo de uma vez, fato. Não. Até porque você sempre vai ter um time enxuto dentro de um processo de startup, quando a gente fala de time de RH. E a cultura, por outro lado, é base de todo. Mas eu quero que a gente consiga trabalhar 3 temas. Então, o primeiro que eu sei que todos vocês bebem, que é recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Eu acho que esse é um dos processos mais críticos dentro dessa jornada. Como construir processos seletivos, rápidos, eficazes, mas sim muita margem de erro, porque a gente entende que em uma startup não dá muito tempo para eu errar. Não, não dá. O que tu recomenda aí nesse processo, independentemente da fase que a gente esteja, como construir um processo seletivo eficaz? Tá, eu acho que o primeiro ponto é o fit cultural tem que estar muito bem alinhado. Acho que é a base. É a base de tudo, assim. Se você tiver um candidato onde você tiver que dizer assim, bom, o que eu vou escolher aqui? Alguém técnico perfeito com o fit cultural mais ou menos, ou alguém fit cultural redondo com o técnico 60%? Escolha o fit cultural. Porque nesse momento você precisa de pessoas que falem a língua da organização. E se você começa a trazer pessoas com a cultura errada, você quebra o modelo de funcionamento da organização. Então isso é inegociável, deveria ser. Então a primeira coisa é você ter clareza de e qual é esse modelo ideal, esse fit ideal de cultura. Porque uma coisa é que você escreve no papel. Ah, eu espero que a pessoa seja inovadora, seja colaborativa, tenha foco no cliente. Seja inovadora. Tudo bonito, tudo muito bonito. Mas assim, o que é isso para o meu negócio? E o que é isso para o meu tipo de colaborador? Então, acho que um bom caminho, um bom começo nesse momento ali de early stage, você vai trazer as primeiras pessoas, muito nos valores, no movimento, e depois você precisa fazer uma análise dessas pessoas. Perfeito. Quais delas estão rodando muito bem? Por quê? Quais delas não estão? E aí você começa a traçar um mapa do que funciona e do que não funciona. Desde essas pessoas vêm de que repertórios? Essas pessoas viveram que histórias de vida pessoal? Essas pessoas têm que tipo de crenças e valores? Essas pessoas aprenderam de que maneira? É menos sobre que empresas elas passaram e mais sobre como elas funcionam. Se você olha bem para o time que você tem e consegue traçar um perfil, aí vai ficar muito mais fácil você recrutar. Eu acho que é melhor ir por aí. Você tem o time, traça o perfil e a partir daí eu consigo traçar. Aí você replica. Mais próximo. Exatamente. Então, no começo, as primeiras pessoas a fazer mais early stage, vai ser mais difícil, você vai errar um pouco, tá? Porque você está testando ainda. Você não está testando só a tese, você também está testando tua cultura.
De fato, boa. Sabe? É Boa. parte do processo. E, de novo, abrace essa incerteza, tá? É parte do processo. Uma vez que você entendeu o que funciona e qual é o perfil, aí fica mais fácil de você tentar replicar esse perfil. E aí você vai buscar nas novas pessoas elementos que realmente já funcionaram, já foram validados. E aí, como é que você faz para o teu processo seletivo pegar esses elementos? Bom, primeira coisa, gente, investir em bons recrutadores, boas recrutadoras, se paga. Importante. Se paga, tá? Vai por mim. Se paga ter um time bom de recrutamento. Tira muito dor de cabeça, não é? Nossa, muita dor de cabeça. Porque o líder de negócio sempre vai cobrar. E aí, Vai. cadê? Cadê meus candidatos? E sabe o que vai Cadê meus acontecer? candidatos? Quem Cadê no meus RH candidatos? nunca viveu a situação de saber que não era um candidato bom, mas botou pra dentro porque o líder pressionou que não podia mais ficar com a cadeira vazia? Quem nunca viveu isso, atira a primeira pedra. Todo mundo já viveu isso. Isso acontece. E a gente, às vezes, como RH, também tem seu chato de falar assim, putz, não é a pessoa ainda. A gente tem que achar a pessoa correta. Então, nesse momento, a gente precisa de um processo seletivo que mapeie o perfil ideal, que já funcionou, para replicar. Bons recrutadores que vão conseguir fazer isso. E sim, ferramentas podem ajudar. Exato. Ah, Su, mas não vai engessar o processo? Não necessariamente, gente. Tem Não, ferramentas até porque que ajudam muito. a gente já teve, dentro de nossos clientes, Susana, 50 vagas abertas ao mesmo tempo. Eu sei bem como é isso. Então, não, Já não estive tem nesse isso. lugar. A gente precisa entender que precisa escalar o Precisa processo. escalar, Não e você precisa de tem essa. ferramenta. Então, você precisa de ferramenta para mapear a tua jornada de recrutamento e para você conseguir olhar teu funil. Você tem que aprender o teu funil de recrutamento. Assim, onde você acerta mais, onde você erra mais, onde que Canais. você ganha velocidade, que canais funcionam bem. Como é que você Perfeito. cria uma marca empregadora bacana? Nossa, Su, mas eu não tenho nem tempo nem dinheiro para montar um time de EVP. Não tô falando disso. Tô falando de fazer o simples que funciona. Tô falando do que você conta no LinkedIn da empresa, que já tá lá. Tô Já falando começa a não falar. precisa criar o Instagram, sabe? Tô falando do básico. Para quê? Para que o candidato que vai olhar para tua empresa se interesse por aquele processo. Com certeza. Isso é fundamental nesse começo. E sim, ferramentas de um teste comportamental bem feito. Gente, tem vários testes ótimos que você faz Ajuda em 12 muito. minutos, 10 minutos, sabe? Ajuda muito para garantir o quê? Esse fit. E aí, assim, simplifica o processo para o candidato, por favor. Não precisamos de um processo de 15 etapas, não, minha gente. Sabe? Simplifica o processo para o candidato também, ajuda o RH, ajuda o gestor, ajuda o candidato. Então, assim, Exato. você quer um case? Que ótimo. Na etapa de entrevista com o gestor, faz daquilo ser um case já automático, já ao vivo. Faz o gestor já ter estruturado uma, duas boas perguntas que por si só já são um case. Que se o Perfeito. candidato responder bem sobre como ele vai fazer, como ele já fez um dia, dar exemplos, já combinou ali, já alinhou a referência técnica, o repertório que ele tem ou não tem. Ah, eu preciso de 5 pessoas entrevistando esse candidato. Poxa, então quebra pelo menos isso a 2 conversas, né? Bota algumas juntas e combina o jogo. Simplifica, enxuga a jornada. Eu vejo a galera fazer jornadas às vezes tão longas que a gente perde o candidato no meio. Porque ele cansa. Ele fala, se foi assim para entrar, imagina como é que é o processo de trabalho nesse lugar. A gente tem vários desafios. Vagas vendedores é uma coisa do outro mundo. É um desafio contratar a vendedora. O segundo tema, Susana, é muito mais sobre cultura e engajamento, mas acho que a gente estava cobrindo muito bem atrás de nossas falas esse tema. Sim. Mas eu queria que a gente finalizasse este bloco com o tema de performance e desenvolvimento. Então, a avaliação de performance, ele é talvez uma arma que a gente pode usar para, de fato, a gente acompanhar o crescimento dentro da startup, mas também pode ter muita subjetividade ainda nesse processo inicial. Fica muito achismos, porque a gente ainda não tem muita coisa pronta, como em grandes corporações, que de alguma forma dá uma estabilidade para o processo de performance. Perfeito. Mas, em esse caso de performance e desenvolvimento, que é o que tu recomendas? Bom, primeira coisa, acho que uma boa avaliação de performance tem que existir desde o começo. Mesmo que ela seja simples, ela não precisa começar complicada, ela pode começar de um jeito simples. Então, você pode começar no momento ali de um early stage com alinhamento muito bem de quais são as expectativas. Você monta literalmente um mapinha, você pode fazer isso num slide de uma página. Olha, então tá, para essa pessoa, o que é sucesso daqui a 6 meses?
até porque não startup early stage, dizer o que é sucesso daqui a um ano geralmente nem dá tempo. É muito longe, tá? É Então, muito assim, longe. o que é sucesso daqui a 3 meses? Planejamento, eu já vi fundadores fazendo planejamento de 3 meses. Sim, porque Tipo, dependendo do não momento. dá nem, que eu não sei como é que eu vou estar em dezembro. Então, vamos fazer É, 3 meses que eu consigo ver uma luz no é isso final do aí, e tá caminho. tudo bem. Então, às vezes, o processo de avaliação de desempenho tem que conversar com isso aí. Então, às vezes então, o que é sucesso? A pergunta é tão simples quanto responder essa pergunta cura muitas feridas e resolve muitos problemas. O que é sucesso para esta pessoa daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses? E combinar o jogo. Gestor combinando com essa pessoa. Olha, sucesso para você, então, que você faça tal coisa, evolua em tal coisa, entregue em tal coisa e tenta quantificar o máximo possível. Veja Perfeito. que se você escreveu isso claramente, combinou, sucesso é isso aqui, e isso, claro, alinhado aqui com a nossa cultura, os nossos comportamentos. Simples. Expectativa está alinhada, o que é sucesso está combinado. E o ciclo vai rodar em cima disso. Avaliação de performance. Ah, eu não tenho ainda uma gestão, um modelo de gestão, um mapa de OKRs, um BSC. Tá tudo bem, não precisa ter BCC, desde o começo. Balance Scorecard, tá? Pessoal? Exatamente, obrigada, obrigada. Mas se você respondeu a pergunta o que é sucesso para os próximos meses, e se o Perfeito. fundador definiu o que é o sucesso da empresa, os líderes de baixo vão conseguir descascatear isso para os seus times. Vão ter essa conversa e vão escrever num lugar. E daqui a 6 meses ou 3 meses, vão sentar e vão conversar de novo. E aí? E claro que o ideal é que as conversas no meio do caminho também aconteçam, tá, minha gente? Não adianta escrever esse negócio, guardar na gaveta, aí daqui a 6 meses, deixa eu ver como é que aquilo aconteceu. Isso tem que virar, puta, cola num post-it no computador, entendeu? Com certeza. Conversa semanalmente no one-on-one. Veja, isso é ciclo de performance. É definir o que é sucesso, é acompanhar recorrentemente, fiz, não fiz. O gestor nos one-on-ones deveria estar perguntando assim, o que você conquistou essa semana? O que deu certo no teu plano? Do que não deu? Que obstáculo você encontrou? Que tipo de coisa no meio do caminho te travou? Como é que eu destravo o teu obstáculo? Isso, gente, é ciclo de performance. Entendeu? Não Com certeza. necessariamente tem que começar com o processo estruturado 360, todos os stakeholders, vários Avaliação de formulários. pares. Em algum momento pode precisar. E que legal, a gente pode evoluir para isso, inclusive funciona. Hoje, por exemplo, na empresa que eu tô, que é uma empresa de 200 e poucas pessoas, é um espaço pequeno, total cabeça de dono, modo founder, execução e empreendedorismo, a gente tem um ciclo de performance estruturado, com Perfeito. sistema e com 360 para liderança. Mas ele é rápido, mas ele é simples, ele é eficiente, ele gera Boa. valor. Boa. É sobre ajustar as etapas do processo. Boa. Eu sempre falo que o combinado não sai caro. É isso aí. E uma das falhas que eu vejo na maioria das organizações é isso, é processo de comunicação, mas também você ter uma expectativa sobre o que se espera sobre as pessoas. Sim. E não precisa ser um processo complicado. Não Performance é precisa. cobrar o que você basicamente combinou, na Mas prática. sabe onde é que eu vejo a maior parte dos erros nesse processo? Esse combinado não é feito. Exato. Mas sabe que algumas vezes eu não vejo que seja por falta de vontade. Eu vejo que muita liderança fica engolido pela rotina. Fica. Gente, a gente de RH também é líder, tá? Parece que não, gente, mas Parece que não. Parece que não, mas eu sempre brinco assim, hashtag RH também é gente, hashtag RH também é líder, sabe? A gente sofre das mesmas dores. E é normal, a rotina vai engolir, não tem como. Por isso que a gente precisa ter a história do guardião da conformidade, para garantir que algumas dessas coisinhas que parece que não cabe, não dá tempo, cabe. Perfeito. Se organizar direitinho, dá para fazer. Muito bom, pessoal. Uma aula total. Neste bloco, eu gostaria a gente aprofundar um pouco sobre algo que a gente geralmente não tem falado, a verdade, no podcast. E eu acho que tu és a pessoa para nos trazer esse tema. E é Bora. a relação e alinhamento entre CEO e fundadores mais RH. Ótimo. Você, pela tua experiência, você já conseguiu trabalhar em vários cenários onde, de fato, você ou conhecia muitos CEOs e RHs dessas empresas que estavam sendo aceleradas. Uhum. Já também, de fato, tu viste essa parceira estratégica para o CEO, para os fundadores. Que tipo de conversa e dados ajudam a gente a construir credibilidade? Porque eu acho que, nesse momento, o RH precisa... Pode parecer muito clichê, eu de fato não gosto dessa palavra, o RH estratégico, eu acho uma palavra Perdeu o peso, né? mais clichê que a gente tem dentro do processo de RH, mas como a gente construi essa parceria estratégica, de fato? Sim. Para um perfil como o fundador, os fundadores, o CEO da empresa,
Acho que é bem particular. É. E acho que não tem uma receita de bolo, nem todo fundador é igual, nem todo CEO é igual, já começa por aí. Mas quando você fala de se alinhar a esses executivos, e principalmente esses com essa cabeça mais startup, mais mundo empreendedorismo, tem sim alguns elementos básicos que a gente vai aprendendo. Então, a minha transição de mundo Big Corp para esse mundo foi bem chocante nesse sentido, porque eu vinha de um universo onde eu já estava acostumada a lidar com alta liderança, mas era um outro tipo de alta liderança. E o mundo Eu corporativo vou te falar é qual muito era. diferente. Era uma alta liderança que não pagava folha no final do mês. Exatamente. É a alta liderança que tá lá, tem o seu salário, muito bom, obrigada, e vai continuar tendo, e o bônus vai cair no final do mês, tá tomando as decisões, tá sendo pressionado, é difícil pra caramba. Mas o fundador, ele tem que pagar a folha do final do mês. Muda E se ele muito a não tiver o conversa. dinheiro para pagar a folha do final do... E assim, e geralmente o ciclo de caixa das startups, gente, ele é apertado. Você não tem assim um Muito, caixa sobrando. Você literalmente tem que pagar muito, uma folha no final do mês. muito. E as coisas vão ter que acontecer. Então, eu escuto muito, e eu confesso que eu já fui em algum lugar, o RH, de falar assim, nossa, mas, poxa, esses founders e esses executivos, eles não estão conseguindo olhar sobre o olhar de pessoas. Eles estão. E eles olham, desde que você leve pelo ângulo correto. Qual Então, é esse ângulo, Suzane? esse ângulo é o ângulo de equilibrar interesses. Eu acho que esse é um grande Perfeito, desafio, perfeito. tá? Qual que é o papel nosso do RH? Eu acho que o nosso papel de um RH estratégico, né, usando esse termo, é como é que a gente equilibra interesses. Interesses do negócio, interesses das pessoas. Porque, veja, as pessoas trabalham nas organizações por várias razões. Claro que elas têm boletos para pagar e elas precisam do salário do emprego. Mas elas não trabalham só por isso. Elas também querem construir coisas, elas querem ser importantes dentro de um contexto, elas querem deixar um legado, elas querem fazer a diferença, elas querem gerar impacto, elas querem várias coisas. Elas também querem ser reconhecidas, é natural do ser humano, né? Elas querem socializar, tem N coisas que as pessoas querem. E se isso estiver acontecendo bonitinho, legal, elas vão trabalhar bem, entregar bem, performar melhor. Do outro lado, o que os executivos que criam empresas querem? Na maioria dos casos, eles não querem só ganhar dinheiro. Eles têm uma tese, eles têm um sonho, eles têm um propósito. Eles têm razões para aquilo estar sendo feito daquela forma. Porque vários desses caras, se fosse só ganhar dinheiro, sei lá, ia para Big Corp trabalhar, ganhar um monte de bônus, no curto prazo ia dar mais dinheiro até às vezes, tá? Então, assim, são interesses, às vezes diferentes. Qual que é o nosso papel? É ser o tradutor dessa história. Então, é ajudar esse executivo, que tem os objetivos dele, a entender, para ele atender esses objetivos de negócio, qual que é o papel das pessoas nessa história? E que tipo de coisas a gente vai ter que dar para essas pessoas, incentivar essas pessoas, para que elas entreguem aquilo que eles estão esperando que elas vão entregar. E do outro lado, como é que a gente vai contar para essas pessoas por que é legal estar nessa empresa, nesse projeto, nesse propósito e querer estar aqui? Porque às vezes na startup a gente não paga os melhores salários. Vou mudar minha frase. Nunca na startup a gente paga os melhores salários no começo. Você sempre Tem vai ter outros como elementos. concorrentes Entendeu? em termos de salário. Então você vai precisar Mas você tem equilibrar esses. outros pontos para oferecer. E é por isso que é tão importante você saber entender o perfil da pessoa que funciona. E que perfil Perfeito. você vai trazer. Porque, de forma geral, as pessoas que querem estar nesse momento de startup, óbvio que elas querem ter o seu salário, elas vão ter. Não estou dizendo para não pagar salário, mas a gente vai precisar trazer outros elementos. E, de novo, equilibrar interesses. E assim, qual que é o papel do RH nessa história? Entender esses interesses. E como é que a gente faz isso? Ouvindo. E às vezes a gente, como RH, investe muito tempo em ouvir o time, em fazer pesquisa, em conversar com as pessoas. Mais para cima. Só que a gente ouve essa galera e não necessariamente sabe como levar para os executivos. E a gente ouve pouco os executivos. E se a gente colocar mais espaço de ouvir de verdade esses executivos e as suas dores e as suas angústias e os seus desafios, vai ficar mais fácil conciliar os interesses. E vai ficar mais fácil equilibrar. E vai ficar mais fácil tomar as decisões do que tem que ser tomado. E como é que a gente. Aí você talvez me pergunte, né? Tá bom, Suzana, mas então, como é que você faz para ter essa aproximação, essa conversa? O executivo vai sair te falando assim, tudo de partida? Não, você vai ter que criar esse vínculo com ele. E você vai ter que criar isso com honestidade, com conversas. E você vai ter que criar esse espaço, não só escutando, mas provocando. E é uma relação que se lapida. Se é o que você constrói com qualquer relação. Por natureza, um fundador ele tem um perfil um pouco mais forte. No Sim. sentido de ter uma opinião muito forte formada sobre temas específicos. Forte. E um deles, particularmente, é o tema da cultura. Exatamente. Então, conseguir profissionalizar os processos
com um fundador que tem uma posição muito forte sobre o que na cabeça dele gerir pessoas, o tipo de cultura, é algo que a gente precisa lapidar. É. Mas eu já vi muitos casos, por experiência própria, até dentro dos meus clientes, que você consegue, de fato. Claro que Ir consegue. lapidando aos poucos, mas você só precisa disciplina. Sim, e fazer junto. E fazer junto, Envolve. construção. É um processo também, eles também vão entendendo. O perfil do fundador, ele muda também com base no momento da empresa que ele Sim, esteja. porque Então, ele também está aprendendo. de fato. E se for a primeira empresa fundada, nossa, aí o processo de aprendizagem é maior ainda. Se já é a segunda, a terceira fundação que esse fundador está fazendo, É muito mais mais fluido. rápido, mas a exato. primeira geralmente é muito mais desafiadora. E É tá muito todo mais mundo aprendendo centralizador. junto. É muito centralizador. E também é papel nosso do RH entender assim, que processos e que coisas dá pra gente ir tirando deles e Perfeito. estruturando como cultura, e que coisas que não é a hora. Também não adianta tirar tudo de uma vez. Porque senão você choca e aí você quebra muito o processo. Então você tem que ir conversando. E uma coisa que eu aprendi sobre esses processos, do que tirar dos fundadores, do que estruturar como cultura, do que criar como processos, fundador, CEO, tem uma coisa que é: quase ninguém fala não para eles. Quase ninguém questiona eles. Quase ninguém provoca de verdade. Porque tá todo mundo naquele lugar do não, eu tenho que concordar, eu tenho que seguir o que ele tá falando, ele que sabe a empresa dele. Então, eu acho que o RH, para ser um parceiro de verdade desse CEO, desse fundador, tem sim que assumir um lugar, claro, construído com confiança. Não faça isso no dia 1, pelo amor de Deus. Demore um pouquinho para você começar a fazer isso. Mas de ser essa pessoa, sabe? De falar alguns nãos, de provocar, de trazer um outro ângulo, de colocar na mesa um outro assunto. Você não vai fazer isso numa mesa de se leva com todo mundo e você vai questionar o CEO na frente de todo mundo e dizer não para ele na frente de todo mundo. Você vai fazer isso no one-on-one, na relação que você construiu. Mas eles valorizam muito isso, porque quase ninguém faz isso. Com certeza. E eu falo muito desde minha posição de fala. Ser fundador, por mais que pareça um pouco fancy, não é tanto assim, tá, pessoal? Ele tem uma posição onde você fica muito sozinho. Muito. Tem que pensar basicamente em todas as dimensões da empresa. E realmente é muito valorizado quando alguém fala de uma opinião um pouco mais Exatamente. externa. Acho que você Exatamente. consegue, de fato, ajudar muito quando você consegue trazer com fatos, obviamente, porque não tem. Sempre com fatos, gente. Exato, E aí, exato. dados. Você vai precisar mapear a Exato. tua jornada do colaborador e ter dados de contratação, ter dados de offer não aceita, Exato. ter dados de processo de onboarding, ter offer de assertividade das novas contratações, ter dados de assertividade, ter dados de onboarding, Com ter dados de certeza. liderança. E acho que uma dica fácil, que acho que pode ajudar muito vocês, é nunca chegue com perguntas. Chegue com soluções. Exatamente. Eu acho que isso é o Você principal pode até ter problema. as perguntas. Se Eu não sei se tu está de acordo comigo. Estou total de acordo com tipo você. quando. Cara, 200% de acordo o com cara você. O cara ou a mulher também. A gente tá. Tá, o 80% dos fundadores, dos 100% que existem no Brasil é homem, mas. Imagina, a pessoa tem 1000 problemas Ela só durante tem o dia. pergunta para Exato. responder. Você chega com mais? Exato, exato. Se você chegar com mais, você só vai ser um dor de cabeça adicional. Exatamente. Então, gente, nunca chegue com uma pergunta a mais. Então, assim, você Ou tem com um perguntas. problema a mais. Chegue, você tem perguntas, estresse essas perguntas. Exato. Trace hipóteses, converse com outras Quando pessoas. você chega com um problema, ele mostra a tua capacidade de pouca resolução. Não, Se e você não chega com uma E solução. eu digo mais, assim, o quanto que você chega com um problema com a solução, o quanto que você escuta, provoca ele, questiona e faz ele tomar melhores decisões, ou o quanto que você só executa o que ele pede, isso fala muito sobre a tua senioridade. Com certeza. É por isso que eu falo, nunca chegue com perguntas, pessoal. Ou aconteceu isto, mas a gente pesquisou e, de fato, a gente vai fazer isso. Mas se você, o que a gente faz? Imagina, nunca. Quem vai ser mais esperto no tema que você? Quem está acompanhando o pessoal do dia a dia que você? Exatamente. Chega com soluções Exato. e, no máximo, você chega com alguns questionamentos, tipo, olha, essa é a solução. Tem aqui esse risco, tem aqui esse ponto. Minha recomendação é seguir desse caminho, mas eu queria te ouvir.
Perfeito. Eu quero te Perfeito. ouvir. Você concorda com isso? Você tem algum outro ponto que eu ainda não vi? Perfeito, E aí eles perfeito. gostam muito de participar, porque é isso, é a empresa deles, eles querem Exato, participar. exato. Então envolva eles, mas nesse formato. Olha, eu já fiz isso, eu já tracei isso, tô querendo caminhar desse jeito. Me conta agora, quero te ouvir o que você acha sobre isso. Com certeza. É muito Então, diferente. pessoal, eu acho que se você puder escutar todo o podcast, muito legal. Todo o episódio é muito legal, mas eu acho que estes últimos minutos são talvez você pagou o investimento de tempo que você fez escutando o nosso podcast, com os últimos 5 minutos. Aprendizados. Não chegue com perguntas, chegue com Não sei com solução. pergunta. Fechado? E aí, Susana, qual tu acha que é o principal erro dos RHs, assim, que cometem ao longo da carreira quando estão dentro desse processo mais dinâmico, que é fazer gestão de pessoas em uma startup? É os mais comuns, assim, 2, 3. Erros mais comuns. Acho que o primeiro deles é tentar abraçar o mundo inteiro. Perfeito. Quando eu falo de abraçar o mundo inteiro, quebra em 2, tá? Então esse um já vão ser 2. Acho que o primeiro é, a gente tenta criar processo para tudo, ritual para tudo, lança um monte de projeto, um monte de iniciativa, e esse negócio nem tudo precisa e nem tudo para de pé. Acho que esse é o primeiro erro. E falo disso de vivência de causa, já fiz isso N vezes, tá? E a gente tem uma tendência natural a isso, é o tempo inteiro se policiando para não fazer isso. O segundo erro que a gente tem, principalmente nesse cenário assim de startup, é a gente querer fazer o trabalho do gestor por ele. Isso a gente adora fazer, tá? O que acontece nesse mundo de startup? Geralmente os gestores são as pessoas que foram crescendo lá com aquele negócio, rápido. Não deu tempo dele se preparar, se formar, treinar. Ele não tem ainda aquela caixinha de ferramentas do gestor modelo, vamos dizer assim. E ele está fazendo tentativa e erro. O que a gente, como RH, tem uma tendência natural de fazer? A gente pega as funções deles para a gente. O que os fundadores têm uma tendência natural de fazer? Querem terceirizar a parte do trabalho do gestor para o RH, porque assim sobra mais tempo para o gestor fazer outra coisa. Você vender. Vender! E claro que o trabalho do gestor é vender. Só que se o gestor tem um time muito bom, esse time vai vender e o gestor vai garantir que esse time trabalhe muito bem. Então, um erro gigante que eu vejo é a gente querer fazer o trabalho do gestor pelo gestor. A gente precisa ajudar o gestor, ensinar o gestor a fazer esse trabalho, mas não dá para ficar fazendo eternamente por ele. Com certeza, com certeza. E só para ir finalizando, para entrar no nosso bloco mais procurado da internet, do sector de RH, que sim, não justifique. Como a gente consegue lidar com pressão, pressão por resultados, versus sem sacrificar uma construção sólida? Acho que Sim. a gente falou muito de uma base sólida, processos robustos que não virem burocracia, mas como é que a gente consegue lidar com essa pressão por resultados, agilidade, gestão da mudança versus a construção de uma base sólida dos processos de RH? Quais seriam Sim. algumas dicas práticas assim? Olha, eu acho que a primeira dica prática é assim, o profissional do RH, nesse contexto, sofre pra caramba. A gente sofre, a gente se estressa, porque a gente é ser humano, lembra? Hashtag, Lembra. RH também é gente. RH também é gente. Então, acho que a primeira coisa, assim, para você conseguir lidar com esse cenário, aprenda a lidar com as suas questões internas primeiro. Autoconhecimento. Se conheça, entende como é que você funciona. Aprende a identificar que dia que você tá muito bem para comprar brigas. Que dia que você não tá tão bem para comprar uma briga. Não compre, guarde para outro dia. Sabe, aprenda a navegar e a se entender nesse contexto, acho que é a primeira coisa. Porque senão você vai sofrer, você vai se frustrar, você vai levar o estresse para um lugar que não vai precisar. Então acho que é a primeira coisa, conseguir se equilibrar nesse lugar. Perfeito. A segunda coisa, escolha as suas batalhas. Você não vai conseguir comprar todas as batalhas. Tudo que você acha que é importante em ser guardião da conformidade, em ser o cara da cultura, não vai dar para fazer tudo, nunca. Aí você fala assim, não, mas eu já fiz a minha listinha de prioridades. Esse é o mínimo necessário. Sinto em te informar. Você ainda vai ter que enxugar mais essa lista em algumas vezes. A verdade é a maioria das vezes. Exatamente. A Então, maioria das vezes. aprenda a ir no nível, assim, do núcleo, do mais crítico, do que é mais importante gerar valor para você, nesse teu papel, para essas coisas. E essas que você não abre mão mesmo, aí sim, aí você vai brigar por elas, lutar por elas, porque tem uma razão. E você vai fazer elas gerar valor, medir e apresentar o valor dessas coisas. E uma vez que você tem bons quick wins, eles vão te dar espaço para as próximas coisas. E, consequentemente, as outras. Eu acho que os kiwis nos ajudam a construir uma reputação. Muito, gente, muito, Porque assim. wins é muito importante. Eu acho que essa foi um dos maiores aprendizados, assim, que eu tive indo para esse universo. Porque em Big Corp você tem mais tempo de se provar. Tá tudo bem se levar 6 meses para entregar um primeiro projeto.
Seis tudo meses. 6 meses é um ano. Às vezes mais, É ano de cachorro. exatamente. Você precisa entender que como profissional de RH em uma startup, você tem ano de cachorro. Tem anos de cachorro, exatamente isso. Tem Tudo ano anos de de cachorro. cachorro. Então, assim, você vai chegar numa startup, você vai ler o cenário, você vai fazer um diagnóstico, e você vai ter que ter um primeiro quick win em 2 semanas. Com Vai ter que certeza. ter. Entendeu? Porque essa é a velocidade. Então, para você conseguir fazer isso bem, você vai ter que fazer esse mapa de cenário. Então, aprenda a ler cenários. Aprenda a fazer ótimas perguntas. Perfeito. Não sobre o que eu devo fazer, mas sobre como estão as coisas. E aí você vai conseguir olhar para esse cenário todo de tudo que seria ótimo e o ótimo inimigo do bom, e você vai conseguir enxugar, 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 enxugar e decidir qual é o primeiro quick win. A grande vitória ali, a rápida vitória, a rápida entrega. Você vai fazer o primeiro, e o primeiro tem que gerar valor. E aí as pessoas vão ver, e você vai ver, e você vai falar, pô, legal, isso abriu a porta pro próximo. Aí você faz o próximo, aí você faz o próximo. E assim você vai equilibrando esse desafio do garantir que a cultura vai estar madura o suficiente, os processos vão levar para onde a organização tem que chegar, mas na velocidade que o negócio precisa, sem engessar tudo isso. Com certeza. Susana, você está vendo esses dois plaquinhas que estão aí? Estou. Mostra aí para o pessoal. Sim, não, sim, não, sim, não. Muito bem, muito bem. Seguinte, neste Vamos. bloco, a gente vai fazer umas perguntas, geralmente provocadoras, bem ao estilo além do escritório, aquelas que a gente não consegue perguntar no dia a dia, porque tá aquela formalidade, tá? Obviamente, você também não é obrigado a responder, ok? Tudo bem? E aí você responde sim, não, e você tenta falar o porquê. Tá bom. Algum tipo de justificativa. Tudo bem? Combinadíssimo. Fechado. Então, a primeira delas é: o RH de startup precisa ser, antes de todo, um generalista? Boa pergunta. Eu diria que não, tá? Pode ser Por meio quê? bold ou não, mas eu diria que não antes de tudo. Eu acho que o RH de startup precisa ser, antes de tudo, um bom curioso, Ok. mais do que Boa. um generalista. Por isso não, tá? Tá. E aí, quando você fala de, mas especialistas generalistas, aí ele tem que saber abraçar o tudo mesmo. Mas assim, antes de ser um generalista, porque assim, ó, você ser um generalista significa, vou fazer de tudo. Só que numa startup, antes de você sair fazendo de tudo, você tem que ser curioso o suficiente para perguntar se aquilo realmente tem que ser feito, se é realmente aquela hora, se é o melhor jeito de fazer, quem mais está fazendo. Perfeito. E aí você arregaça a manga para fazer. Por isso que eu diria não, porque você tem que ser, antes de tudo, um curioso. E aí sim, na sequência, um generalista. Perfeito. Tá te saindo bem, pessoal. Tá te saindo bem. Muito bem. Segunda pergunta. Contratar apenas por fit cultural é um erro perigoso? Sim. Apenas por fit cultural, sim. Por quê? Eu até comentei em algum outro momento da nossa conversa. Se em algum momento você tiver que escolher assim, não dá para acertar tudo. Então, de percentuais, eu carrego mais a pessoa estar mais bem tecnicamente ou mais bem no fit cultural? Eu diria que mais no fit cultural. Mas a pessoa tem que minimamente ter algum repertório, alguma base técnica, porque senão a curva dela de aprendizado talvez seja muito longa para o que você precisa. E na startup não Perfeito. temos esse tempo. Então, se você tiver que falar assim, no 50-50, sim, se você tiver que escolher, não dá para ser 100% fit e 100% técnico. E vamos combinar que quase nenhuma vaga dá, né? Nesse caso, se você tiver que dosar, carrega mais no cultural, tá? Porque vai trazer nesse momento da startup, provavelmente, mais adesão, mais velocidade de trabalhar com o time, mas não abre mão do técnico, não. Você precisa de um pouco dele, porque é isso, não dá tempo de você... pensamento rápido matemático. Se a startup está escalando, está crescendo em velocidade exponencial 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 100 vezes, a capacidade do ser humano de aprender não vai acompanhar isso, tá? Você não vai conseguir fazer com que todos os seres humanos que estão na sua startup aprenda tudo que precisa nesta velocidade. Precisa Você trazer vai ter que conhecimento externo. importar conhecimento, Perfeito. importar repertório. Perfeito. Então, sim, você precisa também do técnico. Perfeito. Perfeito. Gente do céu, uma aula total mesmo. Gente do céu. 3. Bora. É possível construir uma cultura forte sem a participação do CEO? Não. Impossível. Essa é um não com toda certeza, gente. Não dá. Porque, ó, cultura não é o que você escreve, não é o que você monta em ritual. É o que você faz. É a decisão que você toma, é o comportamento que você tolera, é o que você reconhece. Isso não tem jeito, é top-down.
Então, se você tiver um monte de diretor super comprado com a ideia, construiu um negócio lindo, o time inteiro adorou, e o CEO não concorda, aquilo simplesmente não vai acontecer. Com certeza. Não vai acontecer de jeito nenhum. Então, assim, não dá. O RH tá puxando um projeto de cultura. Ótimo. O CEO está envolvido de verdade, tá a fim de participar, é o melhor momento? Não. Então, segura o projeto, faz depois. Porque não vai ir atrás. Não vai andar. Não vai andar, com certeza. Muito bom, muito bom. E a última, antes da gente começar nosso processo de encerrar o nosso episódio de hoje, o RH deve ter medo de experimentar e errar em seus próprios processos? De forma nenhuma. Porque se ele não experimentar e se ele não errar, ele não vai sair do lugar. E a gente no RH adora benchmark, né? Nossa, como a gente adora fazer um benchmark. E eles ajudam pra caramba. Só que às vezes a tua dor é uma dor que ninguém resolveu ainda. Então você só tentar ver o que os coleguinhas estão fazendo não vai te resolver, vai te inspirar, vai te ajudar a pensar em alternativas. Mas muitas vezes você vai ter que criar uma coisa do zero que funciona para tua empresa. E aí, como é que você faz isso se você não experimentar? Se você não errar? Mas faça isso pequenininho, faz um pilotinho. Você não precisa lançar um negócio completamente novo para a empresa inteira. Lança para um time, 10 pessoas, 5 pessoas, ou até mesmo no próprio RH. O RH tem que ser incubadora do RH, sabe? Testa as coisas primeiro. E aí você vai vendo. E de vez em quando você erra um pouquinho, mas erra combinadinho, assim, sabe? No lugar onde você controla o erro. Perfeito, pessoal. Susana, muito obrigada por nos acompanhar hoje. Acho que foi uma aula magistral, tá? Como vocês falam aqui em português. Tá? Magistral, sobre o que é ser um RH dentro de uma startup. Acho que, de alguma forma, se você chegou até aqui, como nosso ouvinte, a mensagem é clara, pessoal. Não dá para abraçar o mundo, mas, de fato, a gente precisa de um tipo de profissional diferente. Um tipo de profissional que de fato seja curioso. Sim. Um tipo de profissional que de fato faça acontecer, mas também consiga construir uma relação saudável junto com o líder da empresa para conseguir movimentar os processos. Exatamente. O teu objetivo é não virar burocracia, mas como você conseguir de fato ser um agente de mudança dentro desse processo. De mudança que a empresa está o tempo todo. O tempo todo. Então, Susana, se você tiver uma dica assim matadora para o pessoal, estamos no final do ano, você é um RH startup, o que você precisa fazer até o final do ano? Bom, estamos no final do ano, a gente está todo mundo correndo atrás das metas, construindo orçamentos, os números estão aí, a folha tem que pagar todo mês. Exato. Então, eu acho que assim, escuta as pessoas, entende qual é a dor que você está tendo. Porque não tem uma dica matadora que eu posso dar para todo mundo que vai se aplicar igual, mas dedica um tempo para escutar de verdade. Escutar os executivos, escutar a ponta, entender que dores estão acontecendo e como é que você elimina coisas. Não você cria novas, mas às vezes você elimina e isso vai ajudar pra caramba essa galera na virada do ano. Perfeito. E para você que nos ouviu, que se sentiu tocado, que achou que isto foi de fato o que a gente prometeu no início, que foi uma guia prática, compartilha lá o episódio com o coleguinha que você acha que precisa escutar. E aproveita lá e nos siga no YouTube, no Spotify, no Instagram. E até o próximo episódio. Muito obrigada, Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho. Com certeza, já tô foi seguindo. uma aula. Vamos seguir todos os próximos. Tá Isso aí. curiosa. Então, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.